Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Mas, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita e nós temos como hábito iniciar todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seus pensamentos a Deus e, junto conosco, acompanhem essa pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos oferece para que possamos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos também do passado e do presente, se os tivermos, buscar identificar as nossas más tendências e, uma vez identificadas, buscar eliminá-las de nossas vidas, para que, dessa forma, todos nós possamos retornar à verdadeira vida no plano espiritual, quando para lá formos chamados de volta, um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando saímos para esta jornada terrena. E assim, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita, começa agora, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Ok? Bom, meus queridos, nós hoje iremos iniciar uma temática nova, né? Nós vamos falar sobre letargia, catalepsia e morte aparente. São temas bastante interessantes, né? Bastante interessantes, que causam, em geral, muitas dúvidas, né? Nos estudiosos da doutrina. Mas vamos tentar hoje deixar tudo o mais claro, né? O mais fácil possível para o nosso entendimento, ok? Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta de hoje é a pergunta de número 422. E Kardec se dirigiu aos amigos espirituais com o seguinte questionamento. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem, geralmente, o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Ou seja, Kardec estava falando aqui que as pessoas que têm alguns episódios de letargia, né, ou até mesmo de catalepsia, que elas costumam ouvir, né, e ver
geralmente, o que está acontecendo em volta delas. Mas elas não podem se manifestar, né? Elas apenas estão observando, vendo e ouvindo tudo, mas não podem se manifestar. E aí Kardec pergunta se é pelos olhos e pelos ouvidos da carne, os ouvidos do corpo, que isso acontece. E os amigos espirituais dizem, não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se, né? Então, obviamente, o que acontece? A pessoa está num episódio, né, de catalepsia, num episódio de letargia. O seu espírito, de uma certa forma, está desprendido do corpo, e como espírito, ele ouve e vê o que se passa, né, à sua volta. Porém, ele não pode se expressar. Por quê? Porque o corpo está imóvel, né? O corpo ali está imóvel, ou seja, o corpo está num processo qualquer biológico, não é? Que não permite que o espírito se manifeste por seu intermédio, né? Então, exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, não são os olhos nem os ouvidos do corpo que estão vendo e ouvindo, mas sim os ouvidos e os olhos do corpo espiritual. Ok? Bom, vamos ver agora a pergunta de número 422A, ainda relativa a esta mesma pergunta. E aí, Kardec vai e pergunta, mas por que não podem comunicar-se? E aí os amigos espirituais explicam. O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. Ou seja, a pergunta aqui, né, de Kardec é bastante interessante e, como os amigos espirituais mesmo respondem, é uma prova de que existe alguma coisa em nós além, né, além do corpo físico. Porque ele diz, por que eles não podem se comunicar? Né? Por que o letárgico, o cataléptico, está vendo tudo, ouvindo tudo, mas não consegue se comunicar? Porque o corpo não está em condições de realizar esses movimentos, né? De realizar essas ações. E aí os amigos espirituais vêm e complementam. Esse estado particular dos órgãos físicos nos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além, né, além do corpo físico. Pois este, ou seja, o corpo físico, não está funcionando, mas o espírito continua a agir. Ou seja, o espírito tem total consciência de si mesmo, continua a ouvir, continua a ver e tudo mais, mas o corpo não se mexe. Ok? Vamos ver agora o que a Ana Maria Espranja e o Djalma Santos têm a nos dizer a respeito desta pergunta. Mas antes, vamos cumprimentar a nossa querida amiga Maria de Fátima Enes, que acabou de chegar. Boa tarde a todos, irmãos de Deus. Boa tarde, Fátima. Que bom que você chegou, né? Muito bem. E aí vamos ver aqui o que eles nos dizem a respeito dessa pergunta 422. E eles fazem o seguinte comentário. Os chamados letárgicos e catalépticos veem e ouvem tudo o que se passa ao seu redor, através do espírito, que a tudo observa. E se não se manifesta, se o espírito não se manifesta, é que o estado de imobilidade do corpo físico, provocado por qualquer tipo de distonia física ou mental, não lhe permite usar o aparelho fisiológico para se exprimir. Exatamente, né? Exatamente isso. Ou seja, o espírito, ele não tem nenhum impedimento, o espírito está bem. Só que o corpo físico do qual o espírito se utiliza, por algum motivo, e nós não sabemos exatamente, físico ou mental, eu não saberia dizer, né, como a medicina explica esses estados, né, de catalepsia, letargia, realmente eu não saberia dizer.
Se alguém souber dizer, será ótimo, né? E vai nos ilustrar também. Mas, de qualquer maneira, é o corpo que não dá a possibilidade ao espírito de se manifestar. Mas ele está lá, né? Ele pode ver, ele pode ouvir, ele pensa normalmente, mas o instrumento do qual ele se utiliza está momentaneamente impossibilitado de manifestar as suas ideias, né? E aí é exatamente igual a uma pessoa, né, que não pode se mover, que está presa a uma cadeira de rodas sem poder andar. O que acontece com ela? O espírito não está paraplégico, não é? Mas o corpo do qual aquele espírito está se utilizando está. E por isso o espírito não pode fazer com que aquele corpo, né, de uma certa forma defeituoso, caminhe, né? Mas quando ocorre a desencarnação, o espírito tão logo se veja liberto das influências daquela matéria, ele andará normalmente, né? Porque tudo aquilo que tem uma ação física está diretamente ligado ao corpo físico e não ao espírito. Ok? Então, é exatamente isso que acontece. O espírito está lá, naquele corpo, né? Mas não pode se manifestar. Eu fico imaginando, coitada, como deve ficar angustiado, né, o espírito ao se ver naquela situação, né? Bom, vejamos mais uma questão de hoje. E temos, então, a pergunta 423, né? Pergunta 423, que diz o seguinte: na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Porque nós sabemos, né, que no estado de letargia, catalepsia, a pessoa tem a aparência de morte, né? E aí vem a pergunta de Kardec. Na letargia, né, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? E aí os amigos espirituais explicam. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa. E o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Exatamente, né? O espírito não pode, de forma alguma, se separar em definitivo, né, do corpo físico e depois voltar. Não, porque quando acontece isso, quando o espírito se desliga absolutamente do corpo físico, existe um rompimento dos liames que o ligam àquele corpo. E não tem como atar de novo esses liames, né? Não tem, por exemplo, nós sabemos do cordão prateado, né, que liga o corpo físico ao perispírito, e, obviamente, que se esse cordão for cortado, a vida se extingue, né? Então, não existe, de forma nenhuma, a possibilidade de, nesses estados de catalepsia e letargia, o espírito ter se afastado completamente do corpo físico, porque, se assim o fizesse, ele teria morrido. E aí, os amigos espirituais nos esclarecem um ponto muito importante, né? Eles falam o seguinte: o espírito, quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Ou seja, ele estava no estado de letargia ou catalepsia, né, em que seu corpo físico, de alguma forma, não estava respondendo aos estímulos recebidos e ele tinha aparência de morto. E aí nós temos, né, nos evangelhos, 3 casos de catalepsia, letargia, em que Jesus fez com que retornassem, né?
Nós temos o mais conhecido de todos, é o caso de Lázaro. Lázaro estava nesse estado, né, de catalepsia, letargia, já havia sido, inclusive, colocado na tumba, né? Felizmente, naquela época, eles usavam, tipo assim, como túmulo, né? Uma espécie de cavernas e buracos abertos na pedra e coisas assim, e o corpo não era, ainda bem, não era enterrado, né? Não era efetivamente enterrado. Mas o que acontece? Ele estava lá, então ficava em cima de um local, às vezes envolto em panos, como era costume na época, passavam óleos, aquela coisa toda, e deixava ali, né? Mas, felizmente, não cobriam com terra, né? Não cobriam com terra, de modo que a pessoa não sufocava e não morria verdadeiramente. Então, o que acontece? Jesus, com o seu magnetismo fortíssimo, ele conseguiu chamar Lázaro, né, daquele estágio de letargia, para que ele despertasse. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não estava morto, porque Jesus não poderia, de forma nenhuma, como é que se diz? Não poderia derrogar uma lei divina, né? Porque uma vez morto, está morto, não tem como voltar à vida. Não existe efetivamente o fenômeno da ressuscitação, ou seja, de alguém efetivamente morto voltar à vida. Não existe. O que existe, né, e que na época os judeus entendiam de forma equivocada, é a reencarnação ou não, e não a ressurreição. Então, nós temos esse primeiro caso, né, que é o caso de Lázaro. Nós temos também o caso do filho da viúva de Naim, que também aconteceu a mesma coisa, e nós temos o caso da filha do sacerdote do templo, se eu não me engano, né? Que Jesus, todos estavam achando que ela havia morrido e tudo mais, vão buscar Jesus para que Jesus ajude, e Jesus, quando chega, eles já dizem que a menina já morreu, mas Jesus vai e fala a célebre frase, né? Talitha cumi, ou seja, menina levanta, né? Levanta-te, daí o menino acorda, alguma coisa assim. E a menina, então, desperta, né? Por quê? Foi o mesmo processo usado com Lázaro e com o filho da viúva de Naim. Os três, né, também incluindo Lázaro, estavam nesse estado de catalepsia, letargia, né? Então, eles foram apenas com a força, o poder do magnetismo, né? A força mental de Jesus os despertou, né? Os despertou e eles puderam voltar a ter os seus movimentos, ok? Vamos ver agora o que nos dizem aqui o Djalma e Ana Maria a respeito dessa pergunta, né? E eles falam: a morte só ocorre quando se extingue, né? Quando se extingue o princípio vital que anima o corpo físico, ou seja, apenas quando se extingue o princípio vital que anima o corpo físico. Na letargia, o espírito ainda se encontra ligado ao organismo físico e muitas funções orgânicas continuam funcionando, ocorrendo um estado de dormência que aparenta sinais de morte, que só mesmo um exame realizado através do cérebro pode atestar se ainda há vida no corpo praticamente inerte. Ou seja, naquela época, né? Naquela época as pessoas achavam que estava tudo meio que parado, né? Elas não conseguiam detectar respiração e nada disso. Naturalmente, os batimentos cardíacos deviam ficar extremamente lentos e difíceis de serem percebidos, não é? E só o que se percebia, o que se faz hoje, né, com o avanço da medicina, eram os movimentos do cérebro. Hoje, nós sabemos, até algum tempo atrás, considerávamos a pessoa morta se o coração parava de bater, né? Mas hoje nós sabemos que não é assim, né? Que a morte ocorre efetivamente quando o cérebro para. Mas, obviamente, que naquela época não tinha como se atestar se o cérebro havia parado de funcionar ou não, né? Então, era muito comum que as pessoas, né, passassem por essas situações
e, infelizmente, né, fossem consideradas mortas quando, na verdade, não estavam mortas, né? A Maria de Fátima tem um questionamento aqui, vejamos. Qual basicamente seria a diferença entre a letargia e catalepsia, vez que em ambos o corpo tem aparência de morto? E depois ela vem nos colocar aqui, a diferença consiste em que a letargia ser sempre natural e a catalepsia ser sempre magnética, só isso? Não, vamos observar, Fátima. São duas coisas muito parecidas. Eu praticamente não sei lhe dizer exatamente aqui qual seria a diferença básica entre uma e outra, mas vamos pesquisar agora, né? E aí a gente vai encontrar aqui uma explicação, com certeza, né? Então, vejamos aqui. Letargia, para ver se nós descobrimos a diferença entre uma coisa e outra. Letargia, tá? É tido como um sono profundo, letargia, sono profundo em que a circulação e a respiração parecem estar suspensa, tá? Então, guardemos isso. Letargia, sono profundo, é por isso que eles achavam, efetivamente, que a pessoa havia morrido, porque o sono é tão profundo que a pessoa fica com a respiração muito, muito sutil e a sua circulação sanguínea também deve baixar a níveis bastante baixinhos, né? Então, sono profundo em que a circulação, né, e a respiração parecem estar suspensas. Também a gente costuma dizer assim, fulano está no estado letárgico, ou seja, está apático, indolente, né, numa indolência extrema, não faz nada, não se movimenta e tudo mais. Tá? Agora vejamos qual seria, na questão aqui, a definição para catalepsia. Catalepsia, vejamos. Catalepsia, doença letárgica, ou seja, muito similar. Nós já vimos que letargia é quando as funções do corpo, a pessoa está num sono profundo e as funções do corpo, sobretudo respiração e circulação, ficam quase inexistentes, né? Ficam muito, muito sutis. Então, a catalepsia é uma doença letárgica caracterizada pela imobilidade do corpo e pela rigidez dos músculos. Eu imagino que a catalepsia, né, é um estado ainda mais avançado de letargia. Ou seja, na letargia, a pessoa parece estar num sono muito, muito profundo, em que a sua respiração e a sua circulação sanguínea parecem não existir mais, né? Agora, a catalepsia me parece um estado mais profundo ainda, ou seja, é uma doença, obviamente, também letárgica, que se caracteriza pela imobilidade do corpo e rigidez ainda dos músculos. Ou seja, na catalepsia, a pessoa tem a respiração muito sutil, quase imperceptível, ou melhor, imperceptível, a circulação sanguínea também, o corpo totalmente imobilizado e rígido. Gente, é uma morte realmente aparente, né? É tudo a ver com a questão da morte, né? Então, realmente, eu entendo que letargia, né? Que a letargia é um estado um pouquinho menos acentuado da catalepsia. Na letargia, acredito eu, que não exista a rigidez muscular. Já na catalepsia, que é mais grave, já há a rigidez muscular. Ok? Então, vejamos aqui. A Maria de Fátima está colocando outra coisa. Corrigindo, a catalepsia por vezes magnética. Vamos falar sobre comentários do livro do Espírito. Na verdade, existe magnética, né? A magnética e a natural, a gente costuma falar muito, Fátima, mas é no sonambulismo, tá? No sonambulismo nós temos
essa questão do sonambulismo provocado e sonambulismo natural, sonambulismo magnético, sonambulismo natural, né? Bem, sim, são bem semelhantes, a época deve ser bem difícil para identificar, com certeza, lamentavelmente, em virtude dessa dificuldade de se identificar que a pessoa ainda estava viva, muitas pessoas, infelizmente, foram sepultadas ainda com vida, né? O que é muito, muito triste, ok? Bom, vamos agora à pergunta de número 424. Na pergunta 424, Kardec faz o seguinte. Não, eu não digo. Você diz que até para os peritos criminais, eu acredito, né, por Fátima, que talvez peritos criminais, né, de uma época bem recuada, né? De uma época bastante recuada, porque eles não dispunham dos recursos da medicina, né? A partir do momento em que a medicina avançou a ponto de eles conseguirem identificar, dos médicos conseguirem identificar esse estado, os peritos naturalmente também, né? Os peritos naturalmente também devem ter avançado, ou melhor, avançaram, né? E naturalmente conseguem, né, identificar. E na dúvida, vamos chamar o médico, né? Vamos levar para o hospital e ir lá, então, constatar a morte, né? Ah, sim, talvez nem existissem, né? Com certeza que nessa época mais recuada, eu acredito que não existissem, não. Então, vamos lá. Pergunta 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Ou seja, pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Os amigos espirituais dizem que sim, sem dúvida. E disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Olha que pergunta e que resposta tão inteligente, né? Tão interessante dos amigos espirituais, né? O Kardec está perguntando se uma pessoa que está em estado letárgico ou cataléptico, né? Se nós dispensarmos a ela determinados cuidados médicos, se seria possível, digamos assim, fortalecer os laços com o corpo físico, né? Evitando que eles venham a se romper definitivamente e a pessoa vir a óbito, né? E aí os amigos espirituais dizem que sim. E eles colocam aqui que o magnetismo é um desses recursos, né? Ou seja, a transmissão de energia vital através do passe, né? O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. E aí vamos entender, né, como esse magnetismo, né, uma coisa que é realizada através do passe, né? Ou seja, nós todos temos magnetismo, né? Somos, de uma certa forma, magnetizadores, num grau maior ou menor, né? Então, o que é que o magnetizador transmite à pessoa, né? Transmite energia vital. Energia vital, de repente, advinda do plano espiritual, né? E dele mesmo. Então, é o que a gente chama de passe espiritual, quando é uma energia diretamente do plano espiritual, ou que chamamos também passe magnético, quando a energia é toda da pessoa, do passista, que está dando energia, ou misto, né?
que é uma energia tanto do plano espiritual, dos amigos espirituais, quanto do passista. Aquelas energias combinadas vão chegar até o receptor, né? O receptor. Então, nesse ponto também, nós vamos chamar a atenção de todos para um ponto. Algumas pessoas, mesmo estando enfermas, ou seja, com a sua carga vital um pouco debilitada devido à enfermidade, algumas vezes insistem em, na casa espírita, dar passes, né? E aí nós vamos chamar a atenção. Às vezes essa pessoa já é muito idosa, né? Já é muito idosa, ou quebrada pelo peso dos anos e tudo mais, né? E mesmo assim ela deseja dar passes. O ideal seria que não desse. Por quê? Porque essa pessoa já está com a sua carga vital, de uma certa forma, reduzida, né? Por ser já bastante idosa. Ou então a pessoa está doente, está com resfriado muito forte, também está com uma debilidade física que não se recomenda que ela doe energias, e sim que ela sente para receber passes, né? Mas algumas pessoas, talvez por desconhecimento, insistem. Eu estou resfriada, mas eu vou dar passe assim mesmo. O ideal é que não faça. O ideal é que ela sente e receba, porque ela não está muito bem. E outra coisa, a mesma forma, quando você está bem, ótimo, maravilhoso, vendendo saúde, você não tem necessidade de receber passes, porque você está bem, não é? Você não precisa receber passes. Então, o passe não é algo que você, todas as vezes que vai à casa espírita, você tenha que receber passes. Não, tenho que receber passes. Não. Você só tomará passe se você estiver sentindo algum tipo de necessidade, né? Uma necessidade de equilíbrio físico, emocional, psicológico. Então, você, de repente, vai receber naquela carga magnética, né, essa energia que você está precisando. Mas não necessariamente que todas as vezes que você for à casa espírita que você deve receber passe. Não. Apenas quando você estiver sentindo necessidade, digamos assim, de recarregar as suas baterias. Ok? Então, vamos lá. E aí ele vem e fala, né? Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e dissolver a vida. Aliás, aí devolver a vida a um ser que sem esse recurso morreria realmente? Sim, sem dúvida. E disso tem provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos, né? E aí tem uma observação de Kardec aqui. Kardec diz o seguinte: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, aquilo que a gente estava falando, né? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada, né? Uma causa fisiológica ainda inexplicada. Na época em que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, a causa ainda era inexplicada. Hoje, eu, sinceramente, não sei dizer se a medicina já consegue explicar o porquê disso acontecer, né? E hoje em dia também, posso estar enganada, mas hoje em dia também acredito que esses casos sejam extremamente raros, né? São casos extremamente raros. Não se ouve falar de pessoas em situação de catalepsia, né? Nem de letargia. Isso é algo assim que realmente eu não ouço mais, né? Mas a gente ouvia muito, talvez no início do século passado, né? E até o final do século XIX também se ouvia muito, né? Bom, e aí vem a pergunta, vem a observação de Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si em que... Aqui vem agora uma explicação de Kardec, viu, Fátima? Ele vai dar a diferença entre uma e outra. Elas diferem entre si em que, na letargia,
a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, às vezes, espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Aqui é aquela questão que você havia colocado anteriormente, né? Aqui Kardec está nos dizendo que existe também a possibilidade de, assim como o sonambulismo, a catalepsia também poder ser provocada, né, magneticamente. Então, eu diria, né, que no nosso entendimento de hoje, dentro do que nós entendemos hoje, né, como aquele estado em que a pessoa fica totalmente com aparência de morte, embora a maioria das pessoas, né, por desconhecimento, diga que a pessoa teve uma crise, um ataque, sei lá o quê, um episódio de catalepsia, na verdade, eu acho que o termo correto seria letargia, né? O termo correto para se dizer seria letargia, porque, como Kardec diz aqui, letargia e catalepsia diferem entre si da seguinte forma: letargia é a suspensão das forças vitais de uma maneira geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada, a catalepsia seria localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A catalepsia, aparentemente, é mais simples, né? Mas eu acho também que se for uma catalepsia que afete uma grande parte do corpo, talvez fique difícil, né? Também para a pessoa se manifestar. Mas pela explicação aqui de Kardec, acredito que o termo melhor para essas situações em que a pessoa tenha total aparência de morte seja o mais correto, segundo a explicação de Kardec, seja letargia ao invés de catalepsia, né? E ele vem e coloca aqui o seguinte, que a letargia ela é sempre natural, ela acontece naturalmente, sem ninguém provocar nada. Já a catalepsia, ela pode ser espontânea ou provocada, assim como o sonambulismo pode ser espontâneo, natural ou provocado. E Kardec explica também que essa catalepsia, né, ela pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. E aí a gente vai pensar, talvez, né, estou conjecturando aqui, que numa ação magnética, de repente, o magnetizador diga para a pessoa que ela não pode mais mover o seu braço direito. E talvez a pessoa fique, né, com aquela ideia, com aquela sensação e efetivamente não consiga, né, mover o braço direito, ou não consiga mover todo o seu lado direito, ou não consiga mover o braço direito e a perna esquerda, não sei, coisas desse gênero, né? Mas pela explicação de Kardec, é o que nós conseguimos aqui deduzir. Vejamos agora o comentário aqui da Ana Maria e do Djalma Santos, né? Eles dizem o seguinte: a doação de energia vital é uma realidade indispensável nos dias de hoje. E é feita através de passes magnéticos, água fluidificada, sopro magnético, respiração boca a boca, doação de sangue e outros. Olha que interessante, né? Como essa transmissão de energia, né? Como temos vários fatores, várias formas, né, de transmitir energia àquele corpo inerte e fazê-lo voltar, né, à vida de relação, vamos ter assim. Então, ele diz, a doação de energia vital é uma realidade indispensável nos dias de hoje. Ela é feita através de passes, água fluidificada, sopro
sopro magnético, respiração boca a boca, doação de sangue. Olha que coisa interessante, né? Doação de energia vital está doando sangue. Sangue é vida, né? Sangue é energia. E outros. Jesus realizou muitas curas através da doação de energia vital que possuía em abundância. E, em alguns casos, como a ressurreição de Lázaro, foi até considerado milagre, mas, na realidade, foi apenas transmissão de energia vital. Ou seja, Lázaro estava no estado de letargia, né? Letargia, agora sabemos bem. E Jesus chegou e, com seu magnetismo, o despertou, né? Então, muito interessante. Vamos ver agora, né, o que nos dizem aqui o Godoy Paiva, né, nesse livrinho, que é síntese do livro dos Espíritos. E Godoy Paiva nos diz o seguinte com relação à letargia, catalepsia e morte aparente. Ele diz: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em redor se diz e se faz. É pelo espírito que agem, pois este, ou seja, o espírito, tem consciência de si, apesar de estar o corpo naquele estado de mobilidade. Na letargia, o corpo não está morto. Sua vitalidade está em estado latente. E enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Sim, nós sabemos disso. Quando o espírito se desliga completamente, o corpo perde a vida, né? Em se rompendo, entretanto, a ligação por efeito da morte real, integral se torna a separação. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que o homem, aparentemente morto, volta à vida, é que não era completa a morte. Exatamente. E aí, mais uma vez, né, nós reafirmamos que Lázaro não estava morto, o filho da viúva de Naim também não estava morto, e a menina, né, a filha do sacerdote, também não estava. Estavam todos em estado de letargia, morte aparente, né? E Jesus, com o seu poderoso magnetismo, conseguiu reativar as forças vitais destas pessoas e fazer, né, com que elas despertassem. Observamos aqui, né, que justamente os nossos amigos Djalma Santos e Ana Maria Scândia falam, né, das transmissões de energia vital que hoje nós fazemos. O passe, a água fluidificada, né, a respiração boca a boca. Eu diria também, poderíamos colocar a massagem cardíaca, né? Massagem cardíaca. Ele fala também, além dessa questão, ele falou mais da respiração boca a boca, né? Ele fala deixa eu me lembrar aqui um outro que ele falou que é muito interessante também. Ele fala doação de sangue. Sim, doação de sangue. Também muito interessante. Então, são formas, efetivamente, de transmitir, né, energia vital, né, a quem está debilitado, né? E tudo isso é muito interessante, conforme o tempo vai passando, o véu, né, do desconhecido vai sendo levantado e a gente vai entendendo melhor tudo aquilo que no passado acreditava ser milagre, né? Quando Jesus mandou que Lázaro levantasse e caminhasse, viesse para fora, as pessoas achavam que ele ressuscitou um homem que estava morto, quando, na verdade, Lázaro não estava morto. Lázaro estava apenas no estado letárgico, né? E a força magnética de Jesus reativou, né, os seus princípios vitais, os seus sinais vitais, e ele realmente despertou. Bom, vejamos agora o que nos diz Eurípides Kuhl, né, nesse livrinho 150 anos de Allan Kardec. Em tais estados, né, letargia, catalepsia, morte aparente, em tais estados, os pacientes têm o corpo sem condições de ação.
Não obstante, de retorno à normalidade física, declaram que tudo que se passava à sua volta foi testemunhado por eles. Isso vem demonstrar que, além do corpo, no caso inerte, há algo além dele, ou seja, o espírito. E aí vamos lembrar, né? Quando aquelas pessoas, né? Pessoas têm as chamadas experiências EQM, né? Experiências de quase morte, todos os pacientes falam, quando eles retornam da EQM, eles falam que eles podiam sentir seu corpo acima, de repente, se isso ocorreu na sala cirúrgica, acima da mesa de cirurgia, que eles viram todo o movimento da equipe médica tentando trazê-los de volta. Muitos dizem, né, que se viram meio que voando em um túnel muito longo, no final do qual havia luz, eles chegam do outro lado do túnel, e normalmente é um campo, um local iluminado e bonito e tudo mais, e que depois eles voltam, né? Eles voltam. Isso é muito interessante, porque os relatos são todos extremamente semelhantes, né? Extremamente semelhantes. Eles todos dizem que se veem meio que assim no teto da sala cirúrgica e observam tudo o que os médicos estavam fazendo para trazê-los de volta. Né? E isso, naturalmente, é uma prova inconteste de que existe alguma coisa além do corpo. Né? Porque se o corpo estava ali desfalecido, né, com o coração que deu aquela parada cardíaca, o que é que está no lado de fora vendo toda a movimentação dos médicos? Né? Então, é óbvio que nós não somos apenas esse corpo de carne. Né? A medicina não conseguiu ainda explicar o mecanismo de tais estados alterados do organismo. Bom, então nós vamos ver aqui que ainda não existe explicação. Esse livro do Euripides Kuhl foi publicado em 2006, né? Ou seja, pelo menos até 2006, a medicina ainda não havia descoberto a razão desses estados alterados de consciência, o estado tanto letárgico quanto cataléptico, né? Então, a medicina não conseguiu ainda explicar o mecanismo de tais estados alterados do organismo. Talvez o mesmo possa ser dito do coma natural ou induzido, do resfriamento controlado e até mesmo da própria anestesia geral. Para nós espíritas, compreendendo que nessas situações a alma está afastada do corpo, a ele se mantendo ligada pelo cordão fluídico, resta ainda uma vez sermos gratos à engenharia divina que nos contemplou com a possibilidade de baixa extrema do metabolismo sem provocar a morte. Né? Exatamente isso. A anestesia geral é essa situação, né? E aí a gente vai comparar, né? Nesses estados de letargia, as pessoas ficam insensíveis, né? Porque, de repente, espeta com uma coisa e outra, a pessoa não sente nada, né? Na anestesia geral também. Nosso metabolismo fica tão baixo, tão baixo, tão baixo, que tudo é feito conosco, a gente não sente nada, né? Exatamente isso. Então, muito interessante essa colocação aqui, né? Do Euripides Kuhl. A medicina não conseguiu ainda explicar o mecanismo de tais estados alterados do organismo. Talvez o mesmo possa ser dito do coma natural ou induzido, do resfriamento controlado e até mesmo da própria anestesia geral. Para nós, espíritas, compreendendo que nessas situações a alma está afastada do corpo, a ele se mantendo ligado pelo cordão fluídico, resta ainda uma vez sermos gratos à engenharia divina que nos contemplou com a possibilidade de baixa extrema de nosso metabolismo sem provocar a nossa morte. Né? Muito, muito interessante essa temática de hoje. Né? Espero que vocês gostem desse tema tão intrigante. Né? Bom, Maria de Fátima está nos colocando aqui, vejamos aqui. E dependendo do segmento religioso, até hoje alguns irmãos nominam como milagre. Ah, exatamente. Exatamente. Né? Exatamente, acontece isso. Né? Mas aí
cada um, né, no seu momento de compreensão, né? Cada um dependendo, né, do momento que está vivendo, da sua capacidade de entendimento. Mas nós sabemos que nada do que Jesus fez foi uma derrogação da lei divina. Não, Jesus não fez nenhum milagre. Jesus apenas manipulou fluidos, manipulou energias que ele conhecia muito bem, em virtude do seu elevado grau de conhecimento, em virtude de ser um espírito puro, um espírito com altíssimo conhecimento das leis, né, das leis divinas, das leis naturais, e nós não conhecíamos na época, e hoje ainda conhecemos bem pouco, né? Mas tudo aquilo que o homem chama de milagre, na verdade, é apenas aquilo que ele ainda não consegue explicar. Mas milagre, sob o ponto de vista de ser uma derrogação das leis divinas, absolutamente não existem, não existiam no passado, não existem hoje e não existirão jamais, né? Bem, meus queridos, chegamos ao final, né? Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que todos tenham gostado bastante da temática, como eu falei, né? É uma temática bastante intrigante, bastante instigante, na verdade, né? E na outra semana nós iremos estudar mais um pouquinho, ok? Então, uma boa noite para todos. São quase 18 horas. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.